Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Os vencedores do jejum estão aí? Glória a Deus, aleluia. Você sabe, irmãos, eu confesso que às vezes a gente tem que falar algumas coisas, né? Então, levanta aí, dona Elza, por favor. Levanta aí, dona Elza, pode ficar em pé, por favor. A dona Maria, por favor, dona Maria. A Bíblia fala para a gente dar honra a quem merece honra. Eu quero honrar essas duas irmãs que passaram pelo jejum conosco e estão no culto da noite com a gente aqui. São irmãs fiéis. Aleluia! Deus abençoe vocês, queridos, em nome de Jesus. Aleluia! Pode sentar. Aleluia! Perguntei para o seu irmão, o que te impede? Você sabe, minha mãe não está aqui, eu tive que barrar ela. Porque os pés ainda estão bem inchados. Eu falei, você vai ficar em casa. Não, eu quero ir. Não, você vai ficar em casa. Às vezes eu tenho que brigar com ela para não estar nas reuniões, acredite em mim. A Ney sabe disso, né? Para cuidar um pouco da saúde dela. Eu quero te falar, existem irmãos que são realmente vencedores no nosso meio, né? Depois você pode passar ali e falar, ora por mim, derrama essa unção na minha vida, essa disposição, né? E ela vai te falar que muitas vezes não tem disposição, mas elas são fiéis à palavra do Senhor e estão aqui, né? Então, não é fácil subir essa escada não, irmãos. Mas elas sobem, estão aqui para adorar o Senhor. Tudo para Ele e por meio dEle, amém? Glória a Deus. Irmãos, nós então falamos sobre o reino e a volta do Senhor Jesus, né? Isso é muito precioso porque nós estamos debaixo de uma imersão da palavra de Deus, reciclando valores, Deus falando conosco, Deus colocando valores tão importantes para nós vivermos nesses dias. Porque nós, às vezes, podemos ter algumas dúvidas. E a última palavra, eu quero fechar essa sequência, se eu não me engano, de 7 ou 8 palavras, é falar sobre a vida eterna e falar sobre salvação, né? Sobre reinar com Cristo e a salvação, sobre nós vivermos a eternidade. Porque algumas pessoas, elas pensam de maneira equivocada que o reino dos céus e a vida eterna é a mesma coisa. Eu quero te falar que não é. Não é. O reino de Deus, ele é milenar. Será por 1000 anos. Eu vou mostrar isso para você na palavra. Então, quando nós não temos entendimento completo da palavra, a gente acaba acreditando que a condição para ser salva é a mesma condição para reinar. Só que isso não é a verdade. Para você ser salvo, você precisa crer no Senhor Jesus, amém? E a salvação, de fato, ela é de graça. Mas o reinar com Cristo tem a ver com as obras que nós estamos edificando aqui nesta terra. Quando nós confundimos isso, o resultado pode ser uma vida cristã frustrada, uma vida cristã sem paz, uma vida cristã debaixo de condenação. Mas lembre-se, hoje mesmo eu ministrei para os irmãos falando que aqueles que estão em Cristo Jesus não têm mais condenação sobre si. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Romanos capítulo 8, logo no comecinho vai falar isso para você. Agora, quando nós cremos em Cristo, você recebe de presente a salvação. A salvação vai te falar da vida eterna. Mas o reino é para quem segue a Cristo. Entende isso? São coisas diferentes. Muitos recebem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Aleluia por isso, amém, irmãos? Mas esse é o primeiro passo. Não é uma linha de chegada, como nós estamos dizendo nesses dias, é uma linha de partida. A nossa vida cristã, ela começa a partir do momento que nós aceitamos o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas o reino, ele é conquistado. É para os discípulos do Senhor, é para aqueles que seguem o Senhor, porque o reino é dado como recompensa. Vira para o seu irmão e fala, o reino é dado como recompensa. Olha o que a palavra de Deus lá em Romanos, diz lá em Romanos, capítulo 6, verso 23. Romanos, capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito
gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja, Deus nunca vai salvar uma pessoa por meio das obras. Obra nenhuma é capaz de salvar você, mas a obra do Calvário proporcionou para você direito à salvação. Você precisa receber esse presente. Você pode dizer amém? Aleluia. Então, o Senhor, Ele nos deu a salvação por meio da obra do Calvário, não pelo aquilo que você faz, porque se você fizesse alguma coisa, jamais seria suficiente para salvar você. É ou não é verdade, irmãos? Sim ou não? Mas Ele fez. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu Jesus, seu Filho, por mim e por você, para que nós não venhamos a perecer, mas tenhamos a vida eterna. Creia nisso. A salvação te dá acesso à vida eterna. Mas a salvação, ela é um começo para nós recebermos a recompensa. Porque à medida que você tem um encontro com a graça de Deus, à medida que você tem um encontro com a salvação, você recebe graça. E a graça leva você a trabalhar no reino de Deus, a trabalhar em prol do Senhor. E é isso que eu quero falar com você agora. Porque o reino é através de recompensa, galardão. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 14 e 15, diz assim: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão, este receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Olha que precioso. Então nós precisamos edificar uma obra. É ou não é verdade, irmãos? Sob que fundamento que nós edificamos isso? Diga assim: Cristo. O nosso fundamento é Cristo. E a nossa obra, então, ela vai ser provada. Você lembra disso? Quais são os materiais? Se nós edificarmos com madeira, palha e feno, o fogo vai vir e vai consumir, não vai sobrar nada. Mas se for com ouro, com prata e pedras preciosas, o fogo vai vir. Lembra que Deus é fogo consumidor. O fogo vai vir, vai provar aquela obra e vai purificar. É ou não é verdade? E de acordo com aquilo que nós edificamos, receberemos então uma recompensa. Mas se aquilo que nós edificamos for queimado, sofreremos dano. Que dano é esse, pastor? Não sei, não quero saber. Você quer saber? Depende de cada um de nós, entende isso? É uma escolha. Mas diz que vai entrar queimadinho no céu. Mas esse mês será todavia como através do fogo. Chamuscadinho, né? Já viu aquele pão na chapa que passa um pouco do ponto, assim, meio queimadinho, sabe? Tem uns que fica bem torradinho. Então, mais ou menos isso eu penso. Não sei o que você pensa, mas eu penso que o gosto de queimado é meio amargo, assim, sabe? Você já provou uma coisa que era para ser um sabor e como está amargo, acontece outra coisa? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? 1 Coríntios, ainda no capítulo 3, no verso 8, diz assim: ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Diga aí para o seu irmão: cada um receberá, segundo o seu próprio trabalho. Como você tem trabalhado? Aleluia. Mas eu trabalho na obra de Deus. Aleluia. Amém, Bia? Aleluia. Mas isso são verdades. Como que nós temos trabalhado na obra de Deus? Irmãos, eu tenho certeza que muitos irmãos aqui receberão galardão sobre modo excelente, grandioso. Mas tem outros talvez que não vão receber nada. Por que não vão receber? Porque não estão trabalhando. Há alguns que falam: não, pastor, eu estou aqui na graça, eu estou pela graça. Mas a palavra de Deus diz, e você aprendendo esse final de semana, que a graça que foi derramada sobre Paulo
fez com que ele trabalhasse muito mais do que todos os outros apóstolos. Ou seja, a graça de Deus em nós nos leva a trabalhar. Lá em Jó, logo no comecinho de Jó, você vai ver uma passagem falando que o diabo estava vindo. O que estava fazendo? Passeando e vagueando pelo mundo. Então você sabe, quem está passeando, vagueando, vagabundo no mundo, né? Sabe com quem se alinha. Mas Jesus disse: meu Pai trabalha e eu também trabalho. Eu vou para o céu produzir muitas moradas. Então, se Jesus está trabalhando, por que você vai falar que não vai trabalhar? Você compreende o que estou falando ou não? 2 João 1,8 diz assim: acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Completo galardão. Sabe, quando nós estávamos no mundo, a questão era crer ou não crer. A questão era ter fé ou não ter fé. A questão era estar em Jesus ou não estar em Jesus. Agora que você é cristão, a questão é o seguinte: você é fiel ou você não é fiel? Para as pessoas do mundo, às vezes elas podem pensar que é uma questão de ser salvo ou não. Mas para você que está dentro da igreja, com a palavra revelada, é uma questão de termos ou não a recompensa. Eu não sei você, mas eu quero receber a recompensa. Eu não sei você, mas eu quero chegar naquele dia e ouvir do Senhor: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Você compreende isso? Porque a graça de Deus faz isso por você. Porque até isso Deus é bondoso conosco. Ele te dá unção, Ele te capacita, Ele faz algo acontecer na sua vida, para que você então trabalhe, para que você resplandeça, para que através de você uma unção flua para abençoar outros irmãos. Mas veja, nós não temos nada de nós mesmos, mas Ele nos usa como vasos de honra. Isso não é poderoso? Isso não é precioso? Aleluia! Então eu quero te falar algumas diferenças entre salvação e o reino. Primeira diferença, fala de posição. Lá em Romanos 8, verso 31. Glória a Deus. Eu gostei tanto de ler de manhã esse versículo que eu vou ler novamente para você. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, só me entregues à morte todos, o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E aqui eu quero frisar algo para os irmãos, dar uma ênfase. Se você está com a sua Bíblia, risca aí: somos mais do que vencedores. Puxa uma seta e fala posição, coloca aí posição, porque a palavra de Deus diz assim: somos mais do que vencedores por meio de Jesus. É isso que a palavra de Deus diz, sim ou não? Então somos. Se a palavra de Deus diz, nós somos. Mas por que então que muitos não experimentam do que a palavra de Deus diz que nós somos? E aí eu quero te falar que existe uma diferença entre uma posição legal e uma posição experimental. Legalmente, por meio de Cristo, você é mais do que vencedor. Ele já garantiu a vitória. O preço foi pago na cruz. E Jesus disse: está tudo consumado. Acabou. Ele venceu.
Ele ressuscitou. Então Ele entregou essa posição para você. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Mas essa é uma posição legal. Legalmente, pela palavra de Deus, nós somos. A outra coisa é uma posição experimental. Eu experimentar de ser verdadeiramente mais do que vencedor. É eu experimentar que eu sou próspero. É eu experimentar que Cristo me justifica e eu ando como alguém que é justificado. Uma coisa é Deus falar, você é livre, e eu viver como alguém livre na palavra de Deus. Então, eu quero te colocar algo aqui. Você precisa ter essa experiência de que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Porque essa verdade já foi decretada. Você é. A questão é você se apropriar disso em nome do Senhor Jesus. Sabe? Vencedores são aqueles que experimentam essa graça de Deus. Vencedores são aqueles que entram na experiência, legalmente por meio da graça de Deus. Uma coisa é ser salvo, outra coisa é você ser vencedor. Todo crente nascido de novo, ele é vencedor legalmente. E nós precisamos crer nisso. Mas, infelizmente, essa não é uma experiência para todos. Na verdade, há muitos que vivem como derrotados. E nós precisamos romper com isso em nome do Senhor Jesus. Você não foi chamado para ser um crente derrotado. Você foi chamado para ser um crente vencedor. Vencedor. Porque um crente derrotado, ele vai ter a vida eterna. Ainda que entre um pouco chamuscadinho, queimadinho, mas vai ter a vida eterna. Mas o vencedor, ele receberá galardão. E essa é uma questão muito séria, irmãos. Essa é uma questão muito séria. Porque, imagina o seguinte. Já fiz alguns casamentos assim. A pessoa, ela casa na igreja no domingo, aliás, no sábado. Mas ela foi no cartório na quinta-feira. Então, desde a quinta-feira, ela é legalmente, mas ela vai ter a experiência do casamento na lua de mel. Depois da cerimônia religiosa. Em nome de Jesus. Amém? Fica claro para os irmãos? Então, legalmente, diante da lei, do cartório, essa pessoa, ela é casada. 3 dias antes, por exemplo, do dia que ela casou, dentro daqui da igreja, do ambiente espiritual, que todos querem receber a bênção de Deus, amém? Mas ela só vai experimentar verdadeiramente da posição na lua de mel. Você compreende isso? Você entende isso? Então, Jesus, ele compôs para você. Legalmente, você é mais do que vencedor. Agora você precisa andar nessa posição e viver isso. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Por que Paulo falou, tudo eu posso naquele que me fortalece? Porque ele experimentou a posição de ser alguém que é vencedor. E lá um pouquinho antes, ele fala, eu sei passar por nudez, provação, privação, por abundância, sob o sobejar do Senhor, por todas as coisas. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Segunda diferença, existe uma forma de adquirir. A salvação, você sabe, ela é de graça e é mediante a fé. E a única forma de você ser salvo é você crendo na obra de Cristo, na obra do Calvário. Porém, o reino, ele é adquirido por meio de obras justificadas pelo Senhor. Você compreende isso, sim ou não? Pastor, que obras são essas? São obras que são resultados da graça de Deus. Lá em João 10, 28, a palavra de Deus diz assim, e eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém os arrebatará da minha mão. Essa é uma garantia. Se você hoje está aqui e tem dúvida da salvação, eu quero te falar para você, o diabo não tem poder de tirar você das mãos do Senhor. Não tem. Uma vez que você é salvo eternamente. Uma vez que você é filho eternamente, é para sempre. Você pode dizer amém? Vira para o seu irmão aí, olha nos olhinhos de jabuticaba dele e fala assim, uma vez que você é salvo, esquece esse negócio de condenação, filho. Amém?
Então veja, eu estou repetindo algo novamente, a salvação é pela graça, mas a recompensa, o galardão, ele depende das obras que fazemos com base na graça recebida. Eu dei um exemplo para os irmãos hoje, acho que na verdade foi na sexta-feira, falando acerca do Ministério Kids. Foi ou não foi verdade para os irmãos aqui? O que eu falei para os irmãos? Imagine que alguém tem vontade para trabalhar lá com as crianças. Ela vê o trabalho, acha muito bacana, mas ela não se sente capacitada. Mas aí ela converte. Tem uma experiência com o Senhor Jesus. Há uma unção derramada na vida dela. O que ela faz? Ela passa a servir com as crianças. E aquilo é alegria. E você sabe que as irmãs que trabalham no Kids, elas estão trabalhando mesmo lá, viu, irmãos? Não é entretenimento, é trabalho, investimento, é favor de Deus. Elas põem dinheiro delas nisso. Você não sabe disso que eu te falar. Ela que muitas vezes compra o lanche da salinha lá das crianças. É assim que faz. Se você quiser colaborar com elas, faça. Amém? Procure elas. Fala, eu quero contribuir aí. Talvez a minha unção não seja a unção de estar lá na sala, mas seja a unção de contribuir com você. Se não existe, estou inventando agora. Aleluia. Mas olha para cá, vamos me distrair no meu exemplo não. Aleluia. Então aquela irmã que ela tinha uma vontade, na hora que ela recebe essa unção, que é graça na vida dela, ela passa a participar. Até os meninos mais atentados, ela vai chamar de meu amor. Entende isso? Vai ter graça, vai ter favor de Deus. Deus vai fazer algo na vida deles. Por quê? Porque a graça capacita você a trabalhar. Não é algo natural. A obra feita de forma natural não serve para nada no reino de Deus. Deus só vai aceitar as obras que são feitas pelo Espírito Santo através da sua vida. Nós podemos liderar células pela força do braço. Isso não vai servir nada para Deus. Nós podemos fazer coisas para Deus ver. Não serve para nada. Mas quando é movido pelo Espírito, Deus faz acontecer. A unção capacita, Ele libera. Lá em Lucas 9, 62, Jesus diz assim: Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Essa palavra é muito forte, irmãos. Ela é forte. Ela é forte. Ela é forte porque o Senhor te chamou para avançar, para crescer. O Senhor jamais chamou você para retroceder. Eu fico brincando com os irmãos aqui que para trás nem para pegar impulso. Nós somos chamados para crescer e avançar no Senhor. Então eu quero te falar, nós somos chamados para reinar com Cristo. Terceira diferença, quanto à duração. São apenas 7 diferenças, tá? Então, eu estou na terceira, você não fica ansioso. Nós estamos caminhando bem, aleluia. Terceira diferença, quanto à duração. A salvação é, diga assim, eterna. Mas o reino, 1000 anos. Aleluia. Vamos ler isso, Apocalipse capítulo 20. Verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foram dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante... Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sob este, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Então veja, o reinado com Cristo ele tem um tempo. 1000 anos. 1000 anos. Depois você pode estudar muito sobre isso. Tem muito material para você ler sobre isso. Mas a salvação é para a eternidade. Nós precisamos compreender isso, porque vai ter diferença entre crentes e crentes. Veja, Deus é justo. Deus não pode colocar todos no mesmo patamar, sendo uns se dedicaram mais a Ele do que outros.
sendo que uns quiseram mais intimidade com Ele do que outros, sendo que alguns se contentaram com a salvação e outros buscaram o reino. Você percebe a diferença? Sim ou não? Se você se torna gerente ou dono de uma empresa, você não pode dar valor a todos da mesma forma, se uns fazem mais do que outros, se uns se dedicam mais do que outros, se uns estão lá apenas pelo salário e estou fazendo o meu e está tudo certo, mas tem outros que procuram uma promoção, querem crescer, e esses você investe, é ou não é verdade? Quarta diferença, quanto ao sofrimento. Veja, a salvação não depende de nada do que fazemos, mas reinar implica muitas vezes em você ter restrição. Às vezes reinar significa que nós precisamos abdicar de algumas coisas. Lá em Mateus 19, verso 24, a palavra de Deus diz assim: e ainda vos digo, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Se nós falarmos hoje, nós pregamos sobre a graça de Deus, amém, irmãos? Mas se nós falarmos hoje, para muitos que têm ouvido o Evangelho da Graça, de uma maneira geral, e falarmos, olha, o Evangelho de Cristo implica em você sofrer muitas vezes, implica em você negar muitas coisas, implica em você colocar o outro acima de você muitas vezes, em você se consagrar mais. Alguns vão achar que eu estou contradizendo o Evangelho da Graça. Não, pastor, você não sabe o que está falando. O Evangelho da Graça fala que vai ser só alegria o tempo todo. Ninguém quer sofrer. Perguntei para o seu irmão, você quer sofrer? Dificilmente alguém fala, não, eu quero, estou doidinho para sofrer um pouquinho. A não ser que você seja alguém matriculado na academia. Tem uns exercícios lá que para você sofrer. Eu vou para alguns exercícios e falo assim, eu sou como uma ovelha indo para o matador. É o meu corpo gritando, mas amém, aleluia. Sabe? Às vezes as pessoas esquecem que o pregador da graça, que é o apóstolo Paulo, ele sofreu, ele adoeceu, ele naufragou, ele tomou pedrada na cabeça, querido, foi dado como morto, foi açoitado, os apóstolos foram açoitados, muitos morreram no Coliseu, outros, como está nesse capítulo que nós lemos aqui de Apocalipse, foram decapitados pelo Evangelho, e você está aqui hoje, em pleno 2023, falando, eu não quero sofrer por Jesus. Quero te falar, ser cristão implica em não agradar o mundo, implica muitas vezes você ser rejeitado pelo mundo, porque você não é um cara legal, porque seus princípios não vão bater com os princípios do mundo. Você compreende o que estou falando? Não, nem vou falar com você que você é crente, aleluia. Não, a gente gosta de você porque você é um crente legal, você não é como os outros crentes. Quero te falar que chamuscadinho, tem alguma coisa errada aí. O mundo, ele não tolera o crente que está buscando o reino. Porque, irmãos, muitas vezes, em diversos lugares que eu passei, estavam lá conversas inapropriadas. Eu chegava, a conversa parava. Aí o crente chegou. Eu não achava aquilo errado, não. Eu falava assim, obrigado por me respeitar. Dessa maneira, viu? Dessa maneira. Alguns me xingavam, outros falavam outra coisa, mas tudo bem. Tudo bem. Tem ambientes que não são para você, filho. Tem lugares que não é para você frequentar. Entende? Tem amizades que não merecem o privilégio da sua presença. Olha que coisa legal. Entendeu? Muda a situação. É frase para você pôr na caixinha lá depois, né? Eu não frequento alguns lugares porque eles não merecem o privilégio da minha presença. O que é isso, hein? É verdade, é verdade. Presta atenção nisso. Se o apóstolo Paulo, ele sofreu, tomou como dano, por que nós não sofreríamos algumas coisas desse mundo?
Veja, nós temos um inimigo, é o diabo. O diabo, ele não gosta de você. O diabo, ele não descansa, ele está sempre atrás de uma forma de destruir você. Então, circunstâncias acontecem. Às vezes, dentro da sua própria casa, o inimigo vai usar as pessoas que você mais ama para falar coisas que você não gostaria de ouvir. Mas lembre-se, nós estamos aqui de passagem. O nosso lugar, a nossa casa não é aqui, está nos céus. Aleluia. Quinta diferença. Quanto à forma de Deus nos tratar. Eu falei para os irmãos que o reino tem que ser conquistado, sim ou não? Então, o critério de Deus abençoar simplesmente depende das suas escolhas. Lá em Mateus 20, verso 21. Nós vamos ler muitos versículos hoje, está percebendo, né? Você sabe o que eu vou falar para você, né? Se a pregação está sendo chata, pelo menos está lendo a Bíblia. Aleluia. Mateus 20, 21 diz assim: perguntou ele, que queres? E ela respondeu, manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos. Então lhe disse, bebereis o meu cálice, mas ao sentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, é porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Quem é que determina o lugar no reino? É Deus. De acordo com aquilo que nós estamos respondendo, nós teremos lugar no reino de Deus. Sexta diferença, vai ter diferença entre os crentes. Vamos usar a expressão graduação, vai ter graduação. A vida eterna então é para todos, amém, irmãos? Mas o reino é para os, diga assim, vencedores. E há diferença lá entre crente e crente. Olha o que a palavra de Deus diz em Lucas 19, 17. Respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5, a esse terás autoridade sobre 5 cidades. Deus retribuirá a cada um conforme as suas obras, de acordo com aquilo que nós temos trabalhado no reino de Deus. A salvação é uma questão de conhecermos mais a Deus. A salvação é uma questão de nos entregarmos mais a Deus. Mas o reino é uma questão de sermos conhecidos por Ele. Você entende isso? Porque quando você ouve aquela expressão de Jesus, se fazem porque eu não os conheço, ali não é condenação para o inferno. Ali é que Jesus não reconhece mesmo, não conhece. Mas não conhece por quê? Porque não são vencedores. Você compreende isso? Vira para o seu irmão e fala, Deus vai retribuir a cada um conforme a sua obra. Sétima diferença. Foi muito sincero esse glória. Aleluia. Quero te falar que eu errei, são 8. Aleluia. Agora que eu vi. Sei porque na minha cabeça estava 7. Aleluia. Quanto à definição, Apocalipse 3:11 diz assim: venho sem demora, conserve o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Vira para o Senhor e fala, conserva o que você tem, para que o inimigo não roube a sua coroa. Nós temos certeza da nossa salvação por meio de Cristo Jesus. Mas ser um vencedor é uma questão que tem aberto. Não importa a maneira que você começou, mas vai importar a maneira que nós terminamos a carreira que nos está proposta. Importa que nós venhamos combater o bom combate da fé, permanecermos fiéis a Ele. Porque alguns podem ser vencedores hoje, mas amanhã não serem mais vencedores, por abrirem mão de viverem com o Senhor. Há muitos irmãos que se convertem, você já deve ter percebido isso já. Começam muito bem a vida cristã, são entusiasmados, passaram pelo encontro, levaram 5 vidas, e depois não sei o que lá, e querem ser treinamento, querem avançar, mas passam 1 ano, 2 anos, cadê esses irmãos?
Passa 5 anos, algumas pessoas desaparecem. Quem é vencedor? Aquele que persevera, aquele que permanece até o fim. Então, não importa muito, irmãos, a maneira como nós começamos, importa que o que importa é que nós venhamos, de fato, a vivermos todo o tempo com o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, eu quero fazer uma oração agora. Eu quero parar para fazer oração, porque se eu deixar isso para o final, eu não vou lembrar. Acho que a Aline é sua irmã, Will? Cadê o Will? Sua irmã. A Zoe, filha dela, está internada com infecção no sangue. Vamos orar por isso agora, em nome de Jesus, declarando a cura. Levante, fique em pé. O nome dela é Zoe. É isso, né, Will? Aleluia. Vamos a declarar a cura sobre a vida dessa criança agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, como igreja agora, nós declaramos a cura completa. Toda infecção no sangue, cesse agora, em nome do Senhor Jesus. Nós rejeitamos toda enfermidade e declaramos em nome do Senhor Jesus que ela é curada, que ela é sarada, que nós ouviremos boas novas em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, querido, em nome de Jesus. Aleluia. Oitava diferença, e é a última de verdade. Quanto ao julgamento, 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Veja, haverá um dia que teremos um julgamento. Esse julgamento não será um julgamento para a salvação, porque nós já somos salvos, amém? Mas nesse tribunal de Cristo, nós seremos julgados de acordo com as obras, de acordo com o que nós fizemos da igreja. Nós seremos julgados como nós tratamos nossos irmãos. Não será tratado por pecado, porque o pecado foi perdoado, amém? Mas as nossas obras serão julgadas. Tudo que nós tivermos feito por meio da igreja, para a igreja, com a igreja, por meio de Cristo, será avaliado naquele dia. E aí, nós saberemos se foi como madeira, palha e feno, ou se é ouro, prata e pedras preciosas. Sabe, irmãos, eu quero desafiar você a conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala que nós somos cidadãos dos céus. Nós não pertencemos a esse mundo, nós pertencemos a Ele. A nossa pátria tem a ver com Ele. E você sabe que se você for entrar em qualquer país, existem leis naquele país. Existem regras naqueles países que você for entrar. É importante que você saiba quais são as regras, quais são as leis, como que funciona o lugar que você vai. É ou não é verdade? Se você nunca entrou numa empresa grande, quando você tiver a oportunidade de ir para uma empresa grande, essas grandes empresas, a primeira coisa que eles fazem é te pôr numa salinha para você aprender a cultura e os valores da empresa. Como que funciona, como se porta. Essa maneira. Você precisa saber como que funciona o reino de Deus. Você foi chamado para ser filho. Você foi chamado para ser um cristão vencedor. Um crente vencedor. Importa que você saiba como que funciona para você ser um crente vencedor. Eu te falei algumas diferenças aqui. Você precisa fazer parte do reino de Deus. Hoje você recebeu algumas instruções que são necessárias para você receber o galardão, que são necessárias para você receber a recompensa. E glória a Deus por isso. A equipe de louvor, por gentileza. A questão é, o que você escolhe? Quais são as suas escolhas?
Porque, irmãos, alguns demoram mais tempo do que outros. Mas é importante que você tenha clareza que Deus não chamou você para ser um crente qualquer. Deus chamou você para ser um crente vencedor. Um crente que é diferenciado de outros. Sabe que as pessoas que nascem nessa igreja, elas nascem debaixo daquela visão. Que o nosso encargo é edificar uma igreja do que, irmãos? Onde cada membro e cada casa conquistando dessa maneira. Você pode ir para qualquer outro lugar, mas você vai sentir a diferença, porque nós queremos formar uma igreja de vencedores. Nós não queremos passar por essa terra como outros têm passado. Nós queremos fazer a diferença. Nós queremos levantar o nome do Deus vivo e declarar a palavra dele todo o tempo. Nós queremos reinar com Cristo. Se você conhece um pouco da palavra, você sabe que Jesus vai vir num cavalo branco, e com ele virão os vencedores. Eu não sei você, mas eu quero estar nesse dia com ele. Você entende? Há uma diferença. A decisão disso depende de você. Ninguém pode impor para você: você vai ser um vencedor. Repete comigo: eu sou um vencedor, eu sou um vencedor. Não é assim que faz. Não é uma academia militar. Mas o próprio Espírito, ele incendeia no seu coração um desejo de ser um vencedor. E quando nós saímos disso, o próprio Espírito nos chama a vivermos como vencedores. Não é verdade, irmãos? Você foi chamado por ele, e quem é chamado é sustentado também por ele. Nós lemos isso na palavra hoje. Eu quero desafiar você a ser alguém que vai se entregar e de fato viver uma vida que vale a pena ser vivida, construindo uma obra com ouro, com prata e com pedras preciosas. A palavra de Deus também diz em Apocalipse: compre de mim ouro refinado. É do Senhor que vem a matéria-prima. Nós construímos com aquilo que o Senhor tem nos dado. Eu tenho certeza que foi Ele que te chamou. Existe uma obra grande para ser edificada através de você. Existem pessoas que serão ganhas para o Senhor Jesus através da sua vida. Existe algo para ser feito e conquistado nesses dias. E sabe de quem que é a resposta? Diga assim: é minha. Depende de você. Porque a obra da cruz, ela foi completa. Ela já está feita. O que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Agora a obra que é edificada é comigo, com você. Depende de mim, de você. E naquele dia, as nossas obras serão provadas. Como que nós temos edificado? Pastor, eu até aqui não tenho edificado de uma maneira muito clara. Quero te falar, a corrida não acabou. Dá tempo de edificar com ouro, com prata e pedras preciosas. Dá tempo. Nós temos algo pela frente. Jesus ainda não voltou. Mas não viva como alguém que não espera a vinda do Senhor Jesus. Porque se você viver como alguém que não espera a vinda do Senhor Jesus, você não terá uma atitude de vencedor. Você vai deixar para depois. Depois eu faço, depois eu oro, depois eu leio a Bíblia, depois eu me dedico. Mas o chamado de hoje não é para depois. É para agora. É para hoje. Eu quero fazer um apelo para você. Se você deseja de fato ser um crente vencedor, responde do Senhor agora. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero desafiar você a orar agora. É você enxergar a sua realidade como no espelho. Se você fosse avaliar suas obras hoje, como que você estaria avaliando? Tem algo para mudar? Tem algo para entregar?
Tem algo para queimar? Esse é o momento. Fale com o Senhor agora. Comece a colocar a sua vida diante dele. Fala: Senhor, eu quero ser um crente vencedor. Eu não quero desperdiçar os meus dias aqui na terra. De fato, eu quero viver uma vida para o Senhor. Deus me chamou, Deus me chamou.